Existem momentos na vida em que uma mulher decide que não vai mais se esconder. E foi exatamente isso que Aisha Gonçalves fez naquela noite mágica de dezembro, quando atravessou as portas do salão mais deslumbrante de São Paulo, usando um vestido vermelho que brilhava sob as luzes douradas do Natal. 3 anos haviam se passado desde que ela foi descartada como se não valesse nada. 3 anos de reconstrução silenciosa, de noites em claro provando seu valor para si mesma, de lágrimas transformadas em força pura. Agora, com a cabeça erguida e o coração blindado, ela voltava àquele lugar, não como a secretária invisível, mas como a mulher que renasceu das cinzas da humilhação. O salão estava repleto de luzes cintilantes, neve artificial caía suavemente do teto altíssimo, e o aroma de canela e vinho quente envolvia os convidados em uma atmosfera de encantamento natalino. Mas nada disso importava quando Lorenzo Batista e Silva virou o rosto distraído, e seus olhos encontraram os dela pela primeira vez em 3 anos, fazendo o tempo parar completamente. Ele estava prestes a descobrir que havia algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar de volta. A chance de consertar o maior erro que já cometera. E tudo começaria com uma pergunta que ele nunca imaginou fazer, uma revelação que o deixaria sem chão e um segredo de Natal que mudaria tudo entre eles. Mas antes de mergulharmos nesta história, me conta. Você acredita em segundas chances? Deixa seu like e seu comentário dizendo de onde está nos assistindo e fica comigo até o final, porque o que vai acontecer nesta festa de Natal vai provar que os finais mais lindos nascem dos recomeços mais improváveis. A primeira coisa que Lorenzo notou foi o vermelho. Não era um vermelho qualquer, mas aquele tom vibrante e desafiador que parecia gritar silenciosamente em meio ao mar de vestidos pretos e dourados que dominavam o salão. E quando seus olhos finalmente se ajustaram à luz cintilante dos lustres de cristal e seguiram aquela cor até encontrar o rosto da mulher que a usava, o ar simplesmente desapareceu de seus pulmões. Aisha Gonçalves estava ali, a poucos metros de distância, mais linda do que ele se lembrava, com o cabelo crespo solto em cachos volumosos que emolduravam seu rosto como uma coroa natural, e havia algo diferente nela, algo que ele não conseguia nomear, mas que o fazia sentir como se estivesse olhando para uma completa estranha e, ao mesmo tempo, para a única pessoa que já havia feito seu coração disparar daquele jeito inexplicável e assustador. Ele ficou paralisado junto à mesa de champanhe, com a taça suspensa no ar entre seus dedos, que de repente pareciam ter esquecido como segurar qualquer coisa, enquanto observava Aisha cumprimentar um grupo de executivos com aquele sorriso profissional que ele conhecia tão bem, mas que agora tinha algo mais, uma confiança inabalável que não existia 3 anos atrás. As memórias voltaram como uma avalanche implacável. Aisha entrando em seu escritório com café perfeitamente preparado todas as manhãs, Aisha resolvendo crises enquanto ele gritava ao telefone, Aisha ficando até tarde revisando contratos quando ele estava ocupado demais para notar as olheiras crescentes em seu rosto, Aisha sempre ali, sempre presente, sempre invisível aos seus olhos egoístas. E então veio aquele dia terrível, quando ele a chamou em sua sala e disse aquelas palavras cruéis com uma frieza que agora o envergonhava, que ela não se encaixava mais no padrão da empresa, que seu desempenho havia caído, que precisavam de alguém mais dedicado. Lorenzo lembrava da expressão no rosto dela, aquela mistura devastadora de choque, humilhação e dor que ele fingiu não ver, enquanto desviava o olhar para a tela do computador. Ele não perguntou por que ela estava sempre cansada, não questionou por que suas mãos tremiam, não se importou em descobrir o que estava acontecendo na vida dela, porque no fundo, ele sabia a verdade que nunca admitiria. Estava a demitindo porque começara a sentir algo por ela, algo que o apavorava. Lorenzo observava agora enquanto Aisha ria de algo que um dos diretores disse, e aquele som atravessou o salão lotado e o atingiu como um soco no estômago, porque ele nunca a tinha ouvido rir assim quando trabalhava para ele. Nunca tinha visto aquela luz nos olhos dela, aquela leveza nos ombros. Ela havia se reconstruído sem ele, havia encontrado sua força longe dele, havia se tornado essa versão radiante e confiante, e Lorenzo
sentiu algo estranho crescer em seu peito, uma mistura tóxica de arrependimento, ciúme e admiração relutante. Foi então que ele a viu se virar ligeiramente e, por uma fração de segundo, seus olhares se encontraram através do salão iluminado. Lorenzo esperava ver raiva, mágoa, talvez até ódio, mas o que ele encontrou foi algo infinitamente pior: indiferença absoluta. Aisha o olhou como se olhasse para um completo estranho, sem importância, sem relevância, sem poder algum sobre suas emoções. Ela não desviou o olhar com raiva, simplesmente continuou sua conversa como se aquele momento não tivesse acontecido, como se ele não existisse mais em seu mundo reconstruído, e foi essa indiferença gelada que finalmente fez Lorenzo entender o tamanho do estrago que havia causado. A festa continuava ao seu redor, mas Lorenzo não conseguia se concentrar em nada além daquela figura de vermelho que se movia pelo salão. Ele observou quando ela parou para conversar com Marcos, seu atual diretor de operações, e sentiu ciúme ao ver como o homem se inclinava interessado. Observou quando ela aceitou champanhe de um garçom com um sorriso caloroso. Observou cada pequeno detalhe, e cada um era uma punhalada em sua consciência, porque Lorenzo finalmente entendia o que havia perdido. Não era apenas uma secretária excepcional, mas uma mulher extraordinária, que ele havia tratado como descartável. Ele pensou em todas as vezes que ela provavelmente precisou de compreensão e recebeu cobranças, em todas as vezes que ela quis compartilhar algo pessoal e foi interrompida, em todas as vezes que ela esperou ser vista como pessoa e continuou invisível. A culpa era um peso físico em seu peito, tornando difícil respirar, e Lorenzo se perguntava pela milésima vez por que havia sido tão covarde, por que havia escolhido destruir ao invés de arriscar sentir. Porque era isso, não era? Ele havia se apaixonado por Aisha Gonçalves, havia se apaixonado pela forma como ela resolvia problemas, pela forma como ela mantinha a calma quando ele perdia a paciência, pela forma como ela o conhecia melhor do que ele próprio. E ao invés de admitir, ao invés de arriscar, ele havia destruído tudo antes que pudesse se tornar real demais. Havia sido deliberadamente frio nas últimas semanas antes da demissão. Havia ignorado os sinais de que algo estava errado, tudo porque era mais fácil ser cruel do que ser vulnerável. Lorenzo terminou o champanhe e pegou outra taça, seus olhos ainda grudados em Aisha, que agora estava perto da árvore de Natal, tirando uma foto das luzes. Havia algo tão simples e puro naquele gesto que contrastava com a sofisticação forçada do resto da festa, e Lorenzo sentiu vontade de atravessar o salão e pedir desculpas ali mesmo. Mas então ele viu algo que fez seu sangue gelar. Uma criança apareceu ao lado de Aisha, um menino de uns 6 anos usando terno pequeno e gravata vermelha, que combinava com o vestido dela. O garoto puxou a mão de Aisha com empolgação, claramente maravilhado com as decorações, e ela se abaixou até a altura dele, ajeitando carinhosamente o cabelo ondulado. Lorenzo não conseguia ouvir o que ela dizia, mas via a ternura com que ela segurava o rostinho do menino, via o beijo na testa dele. E quando o menino virou o rosto em direção às luzes, Lorenzo viu algo impossível. O garoto tinha seus olhos claros, seu cabelo ondulado, o formato do seu rosto, até a covinha no queixo. A semelhança não era vaga, era gritante, impossível de ignorar. Lorenzo sentiu as pernas ficarem fracas, o salão começar a girar. Sua mente disparou calculando datas, relembrando cronologias. 3 anos atrás ele havia demitido Aisha quando ela estava sempre cansada, e agora ela aparecia com uma criança que era sua cópia perfeita. A conclusão era devastadora. Aquele menino era seu filho, e Lorenzo havia demitido Aisha grávida, havia abandonado a mãe de seu filho quando ela mais precisava. A culpa que ele sentia antes não era nada comparada ao horror que o engoliu agora. Ele precisava saber, precisava confrontar Aisha, mesmo que a verdade o destruísse. Lorenzo atravessou o salão com pernas trêmulas, cada passo uma eternidade. Quando estava a metros de distância, Aisha o notou. Seus olhos se encontraram e desta vez não havia indiferença, havia cautela e algo que podia ser medo. Ela colocou a mão no ombro do menino.
gesto protetor que confirmou todas as suspeitas de Lorenzo. O menino olhou para ele com curiosidade e Lorenzo sentiu algo se partir ao ver aqueles olhos tão parecidos olhando sem reconhecimento. Aisha percebeu quando Lorenzo fez a conexão, viu o horror em seu rosto. 3 anos de segredos estavam prestes a explodir ali mesmo, sob as luzes do Natal que agora pareciam cruéis em sua ironia. Aisha olhou para o homem que a havia despedaçado 3 anos atrás e sentiu uma mistura violenta de emoções explodir em seu peito. Havia raiva, aquela raiva antiga que ela pensava ter enterrado, mas que agora ressurgia com força ao ver o rosto dele tão perto, ao sentir o cheiro do perfume caro, ao perceber que mesmo depois de tudo, ele ainda tinha algum poder sobre suas emoções. Havia mágoa, profunda e pulsante, lembrando-a de cada noite que ela chorou sozinha, de cada vez que se olhou no espelho, questionando seu próprio valor, de cada momento em que se sentiu pequena e invisível e completamente descartável. Mas havia também algo mais perigoso, algo que ela não queria admitir. Uma satisfação sombria ao ver o pânico nos olhos dele, ao perceber que ele havia tirado conclusões erradas, ao saber que por alguns minutos ela tinha todo o poder enquanto ele se contorcia em culpa. Era mesquinho, talvez cruel, mas Aisha descobriu que não se importava muito, porque depois de 3 anos sendo a única a carregar o peso da injustiça, era quase revigorante ver Lorenzo finalmente experimentar um gostinho do que era se sentir completamente impotente. Miguel puxou a barra do vestido dela, claramente confuso com a tensão repentina, com os 2 adultos se encarando como se o resto do mundo tivesse deixado de existir. Aisha olhou para baixo e encontrou aqueles olhinhos verdes, cheios de curiosidade inocente, e seu coração se apertou com um amor tão intenso que quase doía. Este menino era tudo para ela. Era a razão pela qual ela havia conseguido se reerguer. Era o sorriso que a esperava em casa. Era a lembrança constante de que ela era forte o suficiente para proteger quem amava. Lorenzo continuava ali parado, esperando que ela dissesse alguma coisa, negasse ou confirmasse a pergunta que ele ainda não havia formulado, mas que estava escrita em cada linha de tensão em seu corpo. Aisha podia ver as rugas de preocupação, podia ver como suas mãos tremiam, podia ver o suor na testa dele, apesar do ar-condicionado. Ele estava apavorado, completamente apavorado, e uma parte de Aisha que ela não sabia que existia se deleitava com aquele medo. Mas então ela olhou novamente para Miguel, viu como ele observava Lorenzo com curiosidade, desprovida de julgamento. Viu como ele sorriu quando Lorenzo tentou esboçar um sorriso fraco em resposta. E Aisha percebeu que não era justo usar Miguel como arma naquele jogo de poder. Não era justo fazer uma criança participar dos traumas dos adultos. Ela precisava ser melhor do que isso. Precisava ser melhor do que ele havia sido com ela. Aisha respirou fundo, ajeitou os ombros e decidiu que era hora de falar. Mas antes que pudesse abrir a boca, Lorenzo finalmente conseguiu formar palavras, e o que ele disse quase a fez perder toda a compostura. Ele não perguntou se Miguel era filho dele, não exigiu explicações. Com uma voz quebrada que ela nunca havia ouvido, ele simplesmente pediu desculpas. As palavras saíram dele como se tivessem sido guardadas por 3 anos, como se cada sílaba pesasse toneladas. Lorenzo pediu desculpas por ter sido cego, por ter sido cruel, por tê-la demitido quando ela provavelmente estava vulnerável, por nunca ter perguntado o que estava acontecendo, por assumir o pior, por deixá-la enfrentar tudo sozinha, por roubar dela a chance de contar a verdade, por ser um covarde que escolheu correr, por ser um homem que destruiu ao invés de construir. Aisha sentiu algo estranho acontecer dentro dela. Parte dela queria gritar que ele estava certo, que 3 anos de desculpas não apagavam 3 anos de dor. Mas outra parte, uma parte mais macia, reconhecia o sofrimento real na voz dele, via a sinceridade desesperada, percebia que talvez ele realmente entendia agora o tamanho do erro. Foi quando Miguel decidiu intervir, como crianças fazem quando sentem que algo importante está acontecendo. Ele puxou a mão de Aisha e perguntou em voz alta por que o homem bonito estava triste.
porque a tia Aisha parecia brava, e se eles poderiam ir ver os doces porque ele havia sido muito comportado. A palavra ecoou como um trovão silencioso. Tia. Não mãe. Tia Aisha. Lorenzo piscou, confuso, tentando processar aquela informação que não se encaixava. Ele olhou para Aisha com esperança e medo. Aisha viu quando a realidade começou a se reorganizar na mente dele, quando ele percebeu que as coisas não eram como havia imaginado. Aisha suspirou, sentindo o peso de 3 anos de segredos chegando ao ponto de ruptura. Ela não queria ter aquela conversa ali, não queria expor sua história no meio da festa, mas não tinha escolha. Lorenzo merecia saber a verdade mesmo que ela não merecesse ter que contá-la. Ela se abaixou ao nível de Miguel, ajeitou a gravatinha torta com mãos trêmulas e pediu que ele fosse até a mesa de doces com a moça da recepção. Prometeu que o alcançaria em 2 minutos, que ele podia escolher 3 doces. Miguel hesitou, olhando entre os dois, mas a promessa foi forte demais e ele correu alegremente, alheio ao fato de que havia detonado uma bomba emocional. Quando Miguel estava longe, Aisha se virou para Lorenzo e deixou a máscara cair. Ela estava cansada, tão cansada de carregar tudo sozinha, de ser forte o tempo todo, de fingir que estava bem quando havia partes dela que ainda sangravam. E ali estava ele, olhando para ela como se ela fosse a coisa mais importante do mundo, como se daria qualquer coisa para voltar no tempo. Aisha começou a falar, e as palavras jorraram como uma represa rompida. Ela contou sobre sua irmã, sobre o diagnóstico de câncer que veio do nada 3 anos e meio atrás, sobre como se viu sendo a única família que sua irmã tinha, a única pessoa para cuidar de Miguel enquanto sua mãe passava por quimioterapia. Contou sobre as noites sem dormir divididas entre o hospital e o apartamento onde tentava manter normalidade para um menino de 3 anos. Contou sobre trabalhar 12 horas para Lorenzo e depois correr para o hospital, sobre pegar Miguel na creche, sobre fazer malabarismos com consultas médicas e reuniões executivas, sobre estar sempre exausta, sempre no limite. Lorenzo ouvia em silêncio, e Aisha via a culpa se aprofundando a cada revelação, via como ele se encolhia a cada detalhe. Ela contou como havia planejado falar com ele, pedir horários flexíveis, alguma compreensão básica, mas nunca teve chance, porque antes que pudesse reunir coragem, ele simplesmente a demitiu. A lembrança ainda era vívida. Ela lembrava da irrealidade, de não acreditar que depois de anos de dedicação, estava sendo descartada sem conversa, sem chance de explicar, sem curiosidade sobre sua vida. Ela lembrava de limpar sua mesa sob olhares curiosos, de pegar seus pertences em uma caixa humilhante, sentindo que havia perdido não apenas o emprego, mas sua dignidade. O que Lorenzo não sabia era que Aisha foi direto do escritório para o hospital, onde sua irmã estava internada. Ela lembrava de segurar a mão fraca da irmã e contar que havia perdido o emprego, que não teria mais o plano de saúde ajudando nos tratamentos, que precisaria encontrar algo novo, mas o mercado estava difícil e ela tinha sido demitida sem referências. Aisha contou como os meses seguintes foram os mais difíceis, como aceitou trabalhos temporários que pagavam menos, como economizou em tudo, como às vezes pulava refeições para garantir que Miguel tivesse comida, como se sentia invisível em entrevistas onde ninguém queria contratar uma mulher negra demitida sem referências e com responsabilidades familiares. Ela contou sobre noites chorando no chuveiro para Miguel não ouvir, sobre o medo de não pagar contas, sobre a vergonha de aceitar ajuda de amigos quando sua reserva acabou. Mas então contou sobre a virada. Sobre como depois de 1 ano conseguiu o emprego na startup. Sobre como seu chefe viu valor nela. Sobre como trabalhou duro para provar que merecia aquela chance. Sobre como subiu através de mérito. Contou como sua irmã entrou em remissão depois de 2 anos, como Miguel estava saudável, como havia reconstruído sua vida tijolo por tijolo. Lorenzo tentou interrompê-la várias vezes, mas Aisha não deixou. Ela precisava dizer tudo, precisava que ele ouvisse a história completa. E quando terminou, um silêncio pesado caiu entre eles, quebrado apenas pela música distante. Lorenzo ficou destroçado, com lágrimas que não tentava esconder. Ele abriu a boca, mas Aisha levantou a mão.
Ela ainda não havia terminado. Com voz firme e trêmula, disse que não estava contando tudo isso para fazê-lo se sentir culpado. Não procurava pena. Estava contando porque ele precisava entender que suas ações tinham consequências reais, que ela não era apenas uma funcionária descartável, mas uma pessoa completa, com uma vida complexa que ele nunca conheceu. Ela disse que sim, Miguel parecia com ele, e sim, ela havia notado a semelhança estranha, mas não. Ele não era filho dele. Não havia conexão biológica. Era apenas coincidência. Parte dela estava tentada a deixá-lo acreditar no erro por mais tempo, deixá-lo sofrer com a culpa, mas ela não era cruel. Não usaria uma criança inocente para vingar mágoas antigas. Miguel não entendia nada da tensão entre os adultos, e talvez fosse exatamente essa inocência que tornou tudo mais fácil nos minutos seguintes, porque enquanto Aisha e Lorenzo ainda processavam o peso das revelações que acabaram de trocar, o menino simplesmente pegou a mão de ambos e anunciou que agora eles três iriam dançar juntos, porque a música estava bonita, e ele havia comido 3 brigadeiros, então tinha energia de sobra e não aceitaria não como resposta. Aisha olhou para Lorenzo, Lorenzo olhou para Aisha, e por um momento absurdo ambos se viram presos na mesma situação. Como recusar um pedido tão puro de uma criança que não tinha nada a ver com os traumas que eles carregavam? A resposta era simples: não podiam. Então, hesitantes e desajeitados, permitiram que Miguel os arrastasse para a área de dança perto da orquestra, onde alguns casais já circulavam ao som de uma versão jazz suave de uma canção natalina. Miguel começou a girar e pular com abandono total, completamente alheio às regras não escritas de como pessoas adultas e sérias deveriam se comportar em festas corporativas elegantes, e havia algo tão libertador naquela alegria sem filtros que Aisha se pegou rindo de verdade, não aquela risada educada e controlada, mas uma gargalhada espontânea que vinha de algum lugar profundo que ela havia esquecido que existia. Lorenzo observava fascinado, vendo aquele lado dela que nunca havia testemunhado, e sentiu seu coração fazer algo estranho, algo que era parte dor por tudo que havia perdido e parte maravilhamento por estar ali compartilhando aquele momento. Miguel decidiu que precisavam formar uma roda. Então pegou as mãos de Aisha e Lorenzo e os fez se segurarem também, criando um círculo que girava lentamente. Foi a primeira vez que Lorenzo e Aisha se tocaram em 3 anos, e o contato foi elétrico mesmo através da inocência infantil que os cercava. Lorenzo tinha mãos grandes e quentes. Aisha lembrou com um sobressalto, mãos que ela costumava ver digitando e-mails ou assinando contratos, mas que agora seguravam a dela com uma delicadeza surpreendente, como se ela fosse feita de vidro. A música mudou para algo mais lento e romântico, e Miguel, cansado de girar, anunciou que precisava ir ao banheiro urgentemente porque havia bebido 3 copos de suco. Aisha se ofereceu para levá-lo, mas a moça da recepção apareceu novamente, oferecendo-se para acompanhar o menino. Miguel aceitou alegremente, já considerando a moça sua nova melhor amiga, e saiu pulando, deixando Aisha e Lorenzo sozinhos no meio da pista, ainda segurando as mãos um do outro, ainda presos naquela bolha estranha que Miguel havia criado. Lorenzo não soltou sua mão quando provavelmente deveria ter soltado, e Aisha não puxou embora parte dela gritasse que deveria. Ao invés disso, ficaram ali parados por um momento que pareceu durar muito mais do que realmente durou, apenas olhando um para o outro sob as luzes suaves e douradas, com a neve artificial ainda caindo levemente ao redor e a música criando uma trilha sonora perfeitamente inadequada para a complexidade do que estava acontecendo entre eles. Foi Lorenzo quem quebrou o silêncio, perguntando em voz baixa se ela aceitaria dançar com ele de verdade, apenas uma dança, sem expectativas, sem promessas, apenas 2 pessoas compartilhando um momento. Aisha sabia que deveria dizer não, sabia que cada passo mais perto era um risco, sabia que seu coração ainda estava vulnerável, mas havia algo nos olhos dele, algo na forma como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa no salão inteiro, algo na vulnerabilidade crua que ele estava permitindo, que fez ela acenar com a cabeça em um sim quase imperceptível. Lorenzo a puxou suavemente,
Colocou uma mão respeitosamente em sua cintura enquanto a outra segurava a mão dela, e começaram a se mover lentamente ao ritmo da música, desajeitados no começo, tensos como duas pessoas que não sabem onde colocar os pés. Mas então algo mudou, algo se suavizou entre eles. E de repente, não parecia mais tão forçado, não parecia mais tão impossível. Aisha se permitiu relaxar um pouco contra ele, sentir o calor do corpo dele através do terno caro, ouvir o batimento cardíaco acelerado. Lorenzo fechou os olhos por um momento, permitindo-se apenas sentir, apenas estar presente, memorizando cada detalhe porque não sabia se algum dia teria outra chance. Eles dançaram através de uma música inteira, e então outra, esquecendo onde estavam, esquecendo as outras pessoas, esquecendo tudo exceto o ritmo e a respiração sincronizada. Foi Aisha quem finalmente falou. Sua voz baixa, mas clara contra o ombro dele, onde sua cabeça havia encontrado um lugar para descansar. Ela perguntou por que ele realmente estava fazendo aquilo, por que agora, depois de 3 anos de silêncio, por que aquela mudança repentina de homem frio para alguém que parecia estar se despedaçando com arrependimento. Lorenzo respirou fundo, o movimento fazendo o peito dele subir e descer contra o corpo dela, e respondeu com uma honestidade que ele raramente permitia. Disse que ver ela ali, tão claramente bem-sucedida e feliz sem ele, fez algo dentro dele finalmente quebrar, aquela armadura que ele usava para proteger seu coração. Ele admitiu que nos últimos 3 anos havia se escondido atrás do trabalho, atrás do sucesso, atrás de relacionamentos superficiais que nunca duravam porque ele comparava todas as mulheres com ela, e todas ficavam aquém. Disse que havia momentos em que pegava o telefone para ligar, momentos em que digitava e-mails pedindo desculpas, mas nunca tinha coragem de enviar, momentos em que passava em frente ao café onde ela sempre comprava cappuccino, esperando vê-la por acaso. Disse que havia se convencido de que ela estava melhor sem ele, que havia seguido em frente e o esquecido completamente, que não havia lugar para ele em sua vida nova. Mas então, ele a viu naquela noite, e toda aquela narrativa conveniente desmoronou. Porque ela não parecia melhor sem ele no sentido de que havia esquecido, ela parecia melhor no sentido de que havia sobrevivido apesar dele, havia se reconstruído dos escombros que ele criou, havia encontrado sua luz própria mesmo depois dele ter tentado apagá-la. E Lorenzo percebeu que não queria ser apenas uma nota de rodapé dolorosa na história dela, não queria ser lembrado apenas como o chefe cruel. Queria ter a chance de ser algo mais, de ser alguém que tentou consertar seus erros, mesmo sabendo que alguns erros não podem ser completamente consertados. Aisha levantou a cabeça e olhou diretamente em seus olhos, procurando por sinais de manipulação, por truques, por mentiras. Mas tudo que ela encontrou foi sinceridade crua e desprotegida, um homem completamente despido de suas defesas, vulnerável de uma forma que ela suspeitava que pouquíssimas pessoas já haviam testemunhado. Ela disse que não sabia se podia confiar naquela versão dele, não sabia se era real ou apenas uma performance. Lorenzo entendeu a hesitação. Disse que não esperava confiança imediata, que sabia que confiança precisava ser construída tijolo por tijolo através de ações consistentes, não apenas palavras bonitas ditas em uma noite emocionalmente carregada. A música mudou novamente, desta vez para algo mais animado e festivo, quebrando o feitiço íntimo que havia se formado ao redor deles. Eles se separaram lentamente, relutantemente, ainda segurando as mãos por um momento extra, antes de finalmente soltarem. Aisha olhou ao redor e viu Miguel voltando, correndo em direção a eles com energia renovada, e ela se preparou para voltar para o modo tia responsável, para deixar aquele momento estranho e confuso com Lorenzo ficar suspenso no ar entre eles, não resolvido, mas também não completamente descartado. Miguel chegou com novidades empolgantes. Ele havia descoberto que havia uma sala onde crianças podiam desenhar e colorir. E a moça disse que ele podia ir se a tia Aisha deixasse, e por favor, podia. Ele prometia ser muito cuidadoso com as canetinhas e não ia sujar a roupa.
e ia desenhar a árvore de Natal mais bonita do mundo inteiro. Aisha riu e concordou, agradecendo mentalmente pela distração que permitiria respirar e processar tudo o que havia acontecido. Mas então, Miguel fez algo completamente inesperado. Ele pegou a mão de Lorenzo também e disse que o tio bonito precisava vir junto porque ele queria desenhar o tio também e precisava olhar para ele para fazer certo. Lorenzo ficou paralisado pela forma casual como Miguel o havia incluído, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se ele pertencesse ali. Ele olhou para Aisha com uma pergunta clara nos olhos, e ela, após hesitação, deu de ombros em um gesto que era parte permissão, parte desistência de tentar controlar como aquela noite estava se desenrolando. Então, os três caminharam juntos em direção à sala de atividades, Miguel pulando entre eles, segurando as mãos de ambos, criando uma imagem que poderia parecer de fora, como uma pequena família saindo para um passeio casual, e nenhum dos adultos teve coragem de quebrar aquela ilusão doce e impossível, nem mesmo por um segundo. A sala de atividades era menor e mais silenciosa que o salão principal, decorada com desenhos de Natal já feitos por outras crianças que haviam passado por ali durante a festa. Havia mesas baixas com papel e canetinhas coloridas, e Miguel imediatamente se jogou em uma cadeira, pegando um papel grande e começando a desenhar com concentração intensa. Aisha e Lorenzo se sentaram nas cadeiras adultas próximas, observando o menino trabalhar, e havia algo surrealmente pacífico naquele momento. Algo que contrastava violentamente com a tensão emocional que havia dominado a noite até agora. Lorenzo observava Miguel desenhar e se via incapaz de não notar todas as pequenas semelhanças que o haviam feito pular para conclusões erradas antes. O jeito que o menino mordia a língua quando estava concentrado, o jeito que ele inclinava a cabeça quando considerava qual cor usar, o jeito que ele suspirava dramaticamente quando algo não saía como queria. Eram gestos que Lorenzo reconhecia de si mesmo, coincidências estranhas que não significavam nada biologicamente, mas que ainda criavam uma conexão estranha. Ele se pegou imaginando como seria se aquele menino fosse realmente seu filho. Se ele tivesse estado presente desde o começo, se tivesse tido a chance de ser pai, ao invés de ser apenas o homem que havia destruído a vida da mulher à sua frente. Aisha observava Lorenzo observando Miguel e podia ler os pensamentos passando pelo rosto dele com clareza surpreendente. Ela sentiu algo se apertar em seu peito, uma ternura relutante pelo homem que havia causado tanta dor, mas que agora parecia completamente encantado por uma criança que não tinha nada a ver com ele. Ela pensou em sua irmã, pensou em como ela havia lutado tão duro para sobreviver pela chance de ver Miguel crescer. Pensou em todas as noites que passaram juntas no hospital, conversando sobre o futuro, sobre esperança, sobre amor e família e segundas chances. Miguel terminou seu desenho e o ergueu orgulhosamente. Era uma árvore de Natal gigante com duas figuras de cada lado, uma claramente Aisha com seu vestido vermelho e cabelo volumoso, e outra que era obviamente Lorenzo com seu terno escuro e cabelo ondulado. No meio, um menino pequeno sorria largo, segurando as mãos de ambos. Era simples e infantil, e completamente inocente na forma como retratava os três juntos, sem complicação, sem dor, sem história. Apenas três pessoas embaixo de uma árvore, compartilhando um momento feliz. Lorenzo sentiu algo se partir dentro dele ao ver aquele desenho, aquela representação pura, de como uma criança os havia visto juntos, sem todo o peso do passado, sem toda a bagagem emocional, apenas como três pessoas que poderiam ser felizes juntas, se apenas permitissem. Ele olhou para Aisha e viu lágrimas brilhando nos olhos dela também. Viu que ela estava tendo a mesma realização, que talvez aquela noite não era apenas sobre confrontar o passado, mas sobre considerar a possibilidade de um futuro diferente. Miguel, completamente alheio à carga emocional que seu desenho simples havia causado, anunciou que estava com sede e queria mais suco. Aisha se levantou para levá-lo, mas Lorenzo se ofereceu primeiro, dizendo que conhecia bem aquele lugar e sabia exatamente onde havia a melhor seleção de sucos.
Miguel aceitou alegremente, pegando a mão de Lorenzo com confiança total, e os dois saíram juntos, deixando Aisha sozinha com suas emoções confusas e o desenho ainda na mesa na frente dela. Ela pegou o papel e olhou mais de perto para aquela representação simples de algo que parecia impossível algumas horas atrás, mas que agora, sob as luzes suaves da sala de atividades, com música natalina tocando baixinho ao fundo e o riso de Miguel ecoando do corredor, parecia quase possível. Aisha se permitiu imaginar por um momento como seria dar uma chance real a Lorenzo. Não esquecer o passado, mas escolher construir algo novo sobre as ruínas. Escolher acreditar que pessoas podem mudar, que erros podem ser perdoados, mesmo que nunca completamente esquecidos, que histórias de amor podem começar das formas mais improváveis e bagunçadas. Quando Lorenzo e Miguel voltaram, ambos carregando copos de suco e sorrindo como velhos amigos, Aisha tomou uma decisão. Ela não sabia se era a decisão certa, não sabia se não se arrependeria mais tarde, mas decidiu que merecia dar a si mesma a chance de descobrir. Merecia explorar aqueles sentimentos confusos que estava desenvolvendo pelo homem que já a havia ferido uma vez. Merecia arriscar ser vulnerável novamente, porque viver com medo de dor nunca havia sido quem ela era, e ela não ia permitir que Lorenzo Batista e Silva mudasse essa parte essencial dela, mesmo 3 anos depois. A noite continuou com uma leveza inesperada, com Miguel servindo de ponte natural entre 2 adultos que estavam aprendendo a se redescobrir. Eles brincaram com o menino, ajudaram-no a fazer mais desenhos, riram de suas histórias sobre a escola e seus amigos imaginários. E em algum momento, entre as canetinhas coloridas e as risadas infantis, Aisha e Lorenzo começaram a conversar de verdade, não como chefe e ex-funcionária, não como 2 pessoas carregadas de ressentimento e culpa, mas como 2 pessoas tentando se conhecer pela primeira vez. Lorenzo perguntou sobre os sonhos dela, sobre o que ela queria construir na vida, além da carreira bem-sucedida. Aisha falou sobre sua vontade de abrir seu próprio negócio de consultoria, sobre como queria ajudar outras mulheres negras a navegarem o mundo corporativo, sobre como a experiência de ser demitida injustamente havia acendido nela uma paixão por justiça no ambiente de trabalho. Seus olhos brilhavam enquanto falava, e Lorenzo se pegou completamente fascinado, não apenas pelas palavras, mas pela paixão que emanava dela, pela força inabalável que ela havia desenvolvido através de adversidades que ele havia causado. Ele compartilhou coisas sobre si mesmo que nunca havia dito a ninguém, sobre como havia construído seu império tão jovem, porque estava tentando provar algo para um pai que nunca acreditou nele, sobre como o sucesso havia se tornado uma prisão de expectativas próprias e alheias, sobre como ele estava profundamente solitário, apesar de estar constantemente cercado de pessoas. Admitiu que não tinha amigos verdadeiros, apenas contatos de negócios, que não lembrava da última vez que havia rido de verdade antes daquela noite, que havia construído paredes tão altas ao redor de seu coração que às vezes se perguntava se ainda era capaz de sentir algo real. Aisha ouviu tudo aquilo e viu pela primeira vez o homem por trás do CEO. O ser humano quebrado por trás da fachada de sucesso e poder. Ela não desculpava suas ações passadas, não esquecia a dor que ele havia causado, mas começava a entender as feridas que o haviam moldado, as cicatrizes invisíveis que o faziam agir com tanta crueldade quando se sentia ameaçado emocionalmente. E essa compreensão não tornava o que ele fez certo, mas tornava mais humano, mais complexo, mais real do que o vilão unidimensional que ela havia construído em sua mente nos últimos 3 anos. Miguel começou a bocejar, sinalizando que a noite havia se estendido muito além de seu horário normal de dormir. Aisha sugeriu que era hora de irem embora, e Lorenzo imediatamente se ofereceu para providenciar transporte. Ela aceitou sem a hesitação que teria sentido horas antes, reconhecendo que algo fundamental havia mudado entre eles, que uma porta que parecia permanentemente fechada havia se aberto apenas uma fresta, deixando entrar luz suficiente para revelar possibilidades que ela não havia considerado antes.
Enquanto caminhavam de volta ao salão principal para buscar os pertences de Aisha, Lorenzo reuniu coragem para fazer a pergunta que vinha ensaiando mentalmente pelos últimos 30 minutos. Ele parou, virou-se para encará-la completamente e, com uma vulnerabilidade que tornava sua voz ligeiramente trêmula, perguntou se ela aceitaria tomar um café com ele em algum momento da semana seguinte. Não um encontro formal com expectativas pesadas, apenas uma conversa honesta entre duas pessoas, tentando descobrir se poderia haver algo real por baixo de toda a história complicada que compartilhavam. Aisha olhou para aquele homem poderoso, se fazendo tão pequeno e humilde diante dela, pedindo pela menor das chances, e sentiu seu coração fazer algo perigoso dentro do peito. Ela sabia que deveria ser cautelosa, sabia que deveria proteger-se, sabia que dar aquela chance era arriscar ser ferida novamente. Mas ela também sabia que havia passado 3 anos reconstruindo sua força especificamente para momentos como aquele. Momentos em que ela podia escolher coragem ao invés de medo, esperança ao invés de amargura, possibilidade ao invés de resignação. Então ela disse sim. Sim ao café, sim à conversa, sim à chance minúscula de descobrir se 2 corações quebrados poderiam talvez se curar juntos. Não era um sim sem condições. Não era perdão completo, não era garantia de final feliz, mas era um começo, e às vezes começos honestos são mais valiosos do que finais fáceis, e naquela noite de Natal, iluminada por luzes douradas e neve artificial, Aisha Gonçalves escolheu acreditar que segundas chances eram possíveis mesmo quando pareciam impossíveis. A semana que se seguiu àquela noite de Natal passou em um ritmo estranho para Aisha, como se o tempo tivesse desenvolvido sua própria vontade, arrastando-se infinitamente durante os dias de trabalho, quando ela tentava se concentrar em relatórios e reuniões, mas sua mente insistia em vagar para conversas não terminadas e possibilidades assustadoras, e então acelerando vertiginosamente durante as noites, quando ela finalmente permitia a si mesma processar tudo o que havia acontecido, todas as palavras ditas e não ditas, todos os olhares carregados de significado, todas as sensações de mãos se tocando que ainda faziam sua pele formigar dias depois. Lorenzo enviava mensagens todos os dias, nunca excessivas ou invasivas, apenas pequenos textos que mostravam que ele estava pensando nela, sem exigir respostas imediatas ou atenção constante. Uma foto de um livro sobre empreendedorismo feminino que ele havia comprado, dizendo que a fez lembrar dos sonhos dela de abrir sua própria consultoria. Um artigo sobre práticas de gestão humanizada, com uma nota dizendo que estava tentando aprender a ser o tipo de líder que ela merecia ter tido. Uma música que o lembrava daquela dança sob as luzes de Natal, com uma mensagem simples, dizendo que não conseguia ouvi-la sem sorrir. Miguel perguntava sobre o tio bonito com frequência que beirava o obsessivo, claramente tendo ficado impressionado com o homem alto e rico que havia passado tempo com eles, que havia se abaixado para ficar na altura dele para conversar, que havia realmente ouvido suas histórias sobre dinossauros e super-heróis como se fossem as coisas mais importantes do mundo. Aisha tentava explicar que o tio bonito era alguém complicado da vida dela. Mas como você explica dinâmicas adultas complexas para uma criança de 6 anos? Então, ela apenas dizia que talvez vissem ele novamente em breve, e Miguel aceitava com a fé simples da infância, voltando para seus brinquedos sem carregar o peso das incertezas que mantinham Aisha acordada até tarde. A irmã de Aisha notou as mudanças sutis nela, aquele brilho discreto que aparecia quando ela checava o telefone, aquele sorriso pequeno que surgia quando ela pensava que ninguém estava olhando, aquela distração ocasional que não era comum em alguém normalmente tão focada e presente. Durante um jantar tranquilo enquanto Miguel dormia, sua irmã segurou a mão de Aisha através da mesa e disse algo que ficaria ecoando na mente dela pelos dias seguintes, que sobreviver não era o mesmo que viver, que reconstruir sua vida era maravilhoso, mas eventualmente ela precisaria parar de apenas sobreviver e começar a realmente viver de novo. E que às vezes viver significava arriscar ser ferida, porque a alternativa era uma existência segura mas vazia.
O dia do café chegou em uma quinta-feira cinzenta de janeiro, com São Paulo envolta naquela garoa fina e persistente que tornava a cidade simultaneamente melancólica e acolhedora, como se o céu estivesse chorando lágrimas suaves sobre os prédios e ruas lotadas. Aisha passou mais tempo do que gostaria de admitir, escolhendo o que vestir, experimentando e descartando 5 combinações diferentes, antes de finalmente decidir por um vestido simples, mas elegante em tons de azul, que a fazia sentir confiante sem parecer que estava tentando impressionar demais. Sapatos confortáveis, porque não queria passar 2 horas desconfortável, e o colar que sua irmã lhe dera no último aniversário como um talismã de coragem. O café que Lorenzo havia escolhido era pequeno e encantador, escondido em uma rua lateral do bairro da Vila Madalena, que ela nunca teria descoberto sozinha, com paredes de tijolos expostos cobertas de plantas trepadeiras, janelas amplas que deixavam entrar a luz cinzenta da tarde e o aroma maravilhoso de grãos recém-torrados, misturado com o cheiro de pão caseiro que saía da cozinha. Ele já estava lá quando ela chegou, sentado em uma mesa de canto, onde teriam privacidade sem estarem completamente isolados, e a forma como seu rosto inteiro se iluminou quando ele a viu entrar pela porta fez algo dentro do peito dela derreter, mesmo enquanto ela lutava para manter suas defesas cuidadosamente construídas no lugar. Lorenzo se levantou imediatamente quando ela se aproximou. Aquele gesto antiquado de cavalheirismo que ela normalmente acharia desnecessário, mas que naquele momento pareceu doce e respeitoso. Ele havia trocado os ternos caros por jeans e um suéter simples de lã, e havia algo vulnerável em vê-lo assim, despido das armaduras corporativas que normalmente usava, apenas um homem nervoso esperando por uma mulher que ele claramente temia que pudesse não aparecer. Eles se cumprimentaram com aquela estranheza de pessoas que não sabem se devem se abraçar ou apertar as mãos, ou apenas acenar, eventualmente optando por um abraço breve que durou apenas segundos, mas que deixou o perfume dele grudado nela de forma perturbadora. O café começou desajeitado, com ambos falando ao mesmo tempo e então parando para deixar o outro falar, com risos nervosos preenchendo os silêncios constrangedores, com mãos mexendo em guardanapos e colheres de chá como se precisassem de algo para fazer. Mas então o garçom trouxe o cappuccino dela feito exatamente do jeito que ela gostava, e ela comentou surpresa sobre como ele havia sabido, e Lorenzo admitiu meio sem graça que havia memorizado como ela tomava seu café durante os anos que trabalharam juntos, aquele detalhe pequeno que ele nunca havia esquecido, mesmo quando tentou esquecer todo o resto. Aquela confissão simples quebrou algo da tensão, porque revelava uma verdade que ele não precisava ter admitido, um nível de atenção e cuidado que contradizia a narrativa que ele sempre havia construído de chefe distante que nunca notava os funcionários como pessoas reais. E uma vez que aquela primeira camada de defesa caiu, outras começaram a seguir, lenta, mas inexoravelmente, como dominós cuidadosamente arranjados, finalmente cedendo à gravidade. Eles conversaram por horas, que pareciam passar em minutos, explorando territórios que haviam permanecido desconhecidos durante todos os anos que trabalharam lado a lado, porque nunca haviam realmente conversado como pessoas reais, com vidas complexas fora do escritório. Lorenzo falou sobre sua infância solitária, como filho único de pais workaholics, que demonstravam amor através de dinheiro ao invés de presença, sobre como havia construído seu primeiro negócio aos 19 anos mais para provar seu valor do que por paixão real, sobre como o sucesso havia se tornado um vício que nunca satisfazia completamente, porque sempre havia o próximo objetivo, o próximo marco, a próxima conquista, que prometia finalmente fazê-lo sentir-se suficiente. Aisha compartilhou histórias sobre crescer em uma família que tinha pouco dinheiro, mas muito amor, sobre como sua irmã havia sido sua melhor amiga desde sempre, sobre como o diagnóstico de câncer havia abalado seu mundo inteiro, porque pela primeira vez ela enfrentou a possibilidade de perder a pessoa mais importante de sua vida. Ela falou sobre as noites no hospital, onde ela e a irmã faziam planos elaborados sobre o futuro, sobre viagens que fariam e negócios que construiriam, e como ensinariam Miguel a ser um homem bom, em um mundo que muitas vezes
não era gentil com meninos negros. E ela falou sobre como aquelas conversas a mantiveram sã durante os piores momentos, durante as demissões e as contas atrasadas, e os dias em que ela se perguntava se conseguiria continuar. Lorenzo ouviu tudo com uma atenção que ela nunca havia recebido dele antes, fazendo perguntas que mostravam que ele realmente estava processando o que ela dizia, ao invés de apenas esperar sua vez de falar. Ele perguntou sobre o negócio que ela queria abrir, sobre sua visão para ajudar outras mulheres, sobre os desafios específicos que ela havia enfrentado como mulher negra em ambientes corporativos predominantemente brancos. E quando ela falou sobre as microagressões constantes, sobre ter suas ideias ignoradas até serem repetidas por homens brancos, sobre ser sempre questionada sobre suas qualificações de formas que seus colegas nunca eram, ele não tentou defender ou minimizar ou explicar, apenas ouviu e reconheceu e pediu desculpas por todas as vezes que ele provavelmente havia contribuído para aquela dinâmica sem nem perceber. Eles falaram sobre a demissão eventualmente, porque era impossível evitar aquele elefante na sala para sempre, mas desta vez a conversa foi diferente da confrontação carregada da festa de Natal. Lorenzo não tentou se justificar ou fazer desculpas, apenas reconheceu o quanto havia sido cruel e covarde, e então perguntou o que ele poderia fazer agora, 3 anos depois, que fosse realmente útil ao invés de apenas fazê-lo se sentir melhor sobre seus erros. Aisha pensou sobre aquilo por um longo momento, mexendo no copo vazio na frente dela, e então disse algo que o surpreendeu, que o que ela precisava não era que ele tentasse consertar o passado, mas que ele usasse aquela experiência para ser melhor no futuro, para tratar seus funcionários atuais com a humanidade que ele havia negado a ela, para criar o tipo de ambiente de trabalho onde pessoas pudessem ser vulneráveis e imperfeitas, sem medo de serem descartadas. Lorenzo prometeu que faria exatamente isso, e para provar que não eram apenas palavras vazias, ele contou sobre as mudanças que já havia começado a implementar na empresa. Políticas de horário flexível para pais, sessões obrigatórias de treinamento sobre viés inconsciente para toda a liderança, um programa de mentoria para funcionários de grupos subrepresentados, licença médica expandida para quem estava lidando com doenças familiares. Disse que cada política que ele criava, ele se perguntava se aquilo teria ajudado Aisha 3 anos atrás, e se a resposta fosse sim, ele implementava sem questionar o custo ou a inconveniência. O café finalmente fechou ao redor deles, com o dono gentilmente sugerindo que eles precisavam começar a limpar para o dia seguinte, e ambos ficaram chocados ao perceber que haviam ficado ali por mais de 4 horas, conversando sem parar, perdendo completamente a noção do tempo. Eles saíram para a rua ainda chuviscando, e Lorenzo ofereceu sua jaqueta quando viu ela tremer levemente no frio úmido. Aisha aceitou, enrolando-se no tecido que ainda carregava o calor e o cheiro dele, e eles caminharam sem destino específico pelas ruas molhadas, continuando a conversa, que parecia não ter fim natural. Foi durante aquela caminhada, sob as luzes das vitrines e o som da chuva e o ocasional carro passando, que Lorenzo finalmente fez a pergunta que vinha construindo coragem para fazer a noite inteira. Ele parou embaixo do toldo de uma loja fechada, virou-se para encará-la completamente e perguntou se ela poderia, eventualmente, considerar a possibilidade de dar a eles uma chance real, não apenas como 2 pessoas tentando consertar erros do passado, mas como 2 pessoas que poderiam talvez construir algo novo juntas, algo que nunca existiu antes porque eles nunca haviam sido honestos o suficiente consigo mesmos, ou um com o outro, sobre o que realmente sentiam. Aisha olhou para aquele homem que havia sido seu maior erro e sua maior dor, e viu também alguém que havia crescido daqueles erros, alguém que estava tentando ser melhor, alguém que a fazia rir e pensar e sentir de formas que ela não permitia há 3 anos. E ela percebeu que enquanto parte dela ainda carregava a dor, outra parte estava pronta para tentar algo novo, algo assustador, algo que poderia dar errado, mas que também poderia, apenas poderia, dar muito certo. Os primeiros 3 meses depois daquele café transformador foram os mais difíceis. Não porque Lorenzo não estivesse tentando, ou porque Aisha não quisesse acreditar,
mas porque reconstruir confiança depois de traição profunda é um processo lento e doloroso que não respeita cronogramas românticos ou expectativas de finais felizes rápidos. Havia dias bons onde tudo parecia possível e esperançoso, e havia dias ruins onde velhas feridas se abriam, e Aisha se perguntava se estava sendo ingênua em dar aquela chance, se estava se preparando para ser destruída novamente pelo mesmo homem que já havia provado ser capaz de despedaçá-la. Lorenzo aprendeu rapidamente que mudança real não era apenas sobre grandes gestos românticos ou promessas dramáticas, mas sobre consistência monótona em milhares de pequenas escolhas diárias que gradualmente construíam uma nova narrativa sobre quem ele era. Era aparecer quando dizia que apareceria, toda vez sem exceções ou desculpas. Era responder mensagens dentro de um tempo razoável, mesmo quando estava ocupado, porque 5 minutos para enviar um texto dizendo que estava em reunião, mas pensando nela, fazia toda a diferença entre ela se sentir valorizada ou ignorada. Era lembrar de detalhes pequenos que ela mencionava casualmente e demonstrar semanas depois que havia prestado atenção. Como aparecer com aquele chá especial que ela havia dito que queria experimentar ou perguntar sobre aquele projeto de trabalho que ela estava nervosa para apresentar. Mas também havia tropeços, momentos onde Lorenzo recaía em padrões antigos sem perceber e precisava ser confrontado sobre isso. Houve aquela vez em fevereiro, quando ele cancelou o jantar no último minuto, porque uma reunião de emergência surgiu. E embora ele tivesse razões legítimas e se desculpado rapidamente, Aisha sentiu todas as velhas feridas se abrirem, lembrando visceralmente de todas as vezes que ela havia sido tratada como secundária, como facilmente descartável quando algo mais importante aparecia. Ela não respondeu às ligações dele pelo resto da noite, deixando a raiva e o medo fermentar até se transformar em algo maior e mais assustador do que a situação talvez merecesse. Lorenzo apareceu na porta dela às 6 da manhã seguinte, ainda usando a roupa amarrotada da reunião, com olheiras profundas que mostravam que ele não havia dormido nada, carregando café e pães frescos e uma expressão de pânico que revelava que ele entendia exatamente o que havia acionado. Ele não tentou se justificar ou minimizar, apenas pediu desculpas sinceras e então fez algo que Aisha não esperava. Disse que se ela quisesse terminar tudo ali mesmo, ele entenderia completamente, porque ele havia prometido que não a faria passar por aquilo de novo, e havia quebrado aquela promessa na primeira oportunidade real de teste. Disse que não a culparia, que aceitaria qualquer decisão que ela tomasse, que apenas queria que ela soubesse que ele era profundamente grato pelo tempo que ela havia dado a ele, mesmo que fosse apenas aqueles poucos meses. Mas então, ele mostrou a ela algo em seu telefone. Um e-mail que havia enviado para sua equipe executiva às 3 da manhã, depois de passar horas pensando nela ao invés de dormir, estabelecendo novas políticas pessoais rígidas sobre reuniões de emergência, delegando mais autoridade para sua equipe de liderança, para que nem tudo dependesse dele pessoalmente, bloqueando horários em sua agenda, marcados como inegociáveis que seriam reservados para a vida pessoal. Não era apenas promessa de fazer melhor da próxima vez, era ação concreta, implementada antes mesmo de falar com ela, demonstrando que ele estava disposto a reestruturar fundamentalmente como vivia sua vida. Aisha leu aquele e-mail com lágrimas queimando seus olhos, porque via nele algo precioso e raro. Um homem realmente fazendo o trabalho difícil de mudança, ao invés de apenas performar arrependimento. Ela o deixou entrar, fez café para ambos, mesmo já tendo o que ele havia trazido, e eles tiveram uma conversa longa e brutalmente honesta sobre gatilhos e medos e como navegar inevitáveis conflitos futuros. Estabeleceram protocolos claros. Se ele precisasse cancelar, precisava avisar com pelo menos 2 horas de antecedência sempre que possível e explicar exatamente por quê. E ela se comprometeu a comunicar quando estava se sentindo insegura, ao invés de se fechar em silêncio frio que o deixava adivinhando. Março trouxe um desafio diferente quando a startup onde Aisha trabalhava recebeu uma proposta de aquisição da empresa de Lorenzo.
e ela descobriu através de um e-mail corporativo, ao invés de diretamente dele. A sensação de ser deixada de fora de algo que afetava diretamente sua carreira, de não ser considerada importante o suficiente para ser informada antes que se tornasse oficial, trouxe de volta todas aquelas memórias de se sentir invisível e descartável. Ela ligou para ele furiosa, acusando-o de ainda vê-la como subordinada, cujas opiniões não importavam, de fazer decisões que impactavam sua vida, sem considerá-la como parceira igual. Lorenzo ouviu a raiva dela sem interromper ou se defender, e quando ela finalmente ficou sem palavras, ele admitiu que havia errado terrivelmente. Explicou que havia recusado a proposta de aquisição 3 semanas antes, exatamente porque não queria criar conflito de interesse com o emprego dela, mas que o conselho havia reaberto negociações sem seu conhecimento, e ele descobriu apenas quando já estava semifinalizado. Disse que deveria ter contado a ela sobre a proposta inicial, mesmo tendo recusado, que deveria ter sido transparente desde o começo, que havia subestimado o quanto aquilo pareceria para ela como repetição de padrões antigos de exclusão e desrespeito. Mas então ele fez algo que custou a ele politicamente, mas que demonstrou onde suas prioridades realmente estavam. Ele bloqueou completamente a aquisição, usando seu poder de voto como CEO para vetar a decisão do conselho, arriscando relacionamentos com investidores importantes, porque não estava disposto a colocar a carreira de Aisha em posição vulnerável ou criar dinâmica de poder desigual entre eles. Quando ela protestou que ele não precisava fazer aquilo, que ela poderia procurar outro emprego se necessário, ele foi firme. Disse que não ia começar o relacionamento deles com ela, tendo que sacrificar sua carreira por causa dele, que ela merecia construir seu próprio sucesso sem estar sob sombra ou dependente dele de forma alguma. Aquela decisão, aquele sacrifício real de seus próprios interesses para proteger a autonomia dela, foi um ponto de virada significativo para Aisha. Ela começou a acreditar não apenas nas palavras dele, mas na transformação fundamental que ele estava passando, vendo evidência concreta de que ele entendia que relacionamento real requeria parceria igualitária e não dinâmicas de poder desequilibradas. Abril trouxe a primeira vez que Miguel ficou doente seriamente, com uma febre alta que exigiu ida à emergência no meio da noite, e Aisha ligou para Lorenzo sem nem pensar, operando no puro pânico de ver a criança que ela amava como filho sofrendo. Ele apareceu no hospital em 15 minutos, ainda de pijama, porque havia pulado direto da cama para o carro, e ficou com eles a noite inteira, mesmo quando os médicos disseram que era apenas uma infecção viral que passaria em alguns dias. Ele segurou Miguel quando o menino precisava de exames de sangue assustadores, distraindo-o com histórias bobas, limpou vômito sem reclamar, trouxe comida para Aisha quando ela recusou deixar o lado de Miguel, mesmo por 5 minutos. E quando tudo passou e Miguel estava recuperado e de volta à escola, Lorenzo não desapareceu agora que a crise havia acabado. Ele continuou aparecendo, levando Miguel para parque nos fins de semana, para dar a Aisha tempo para descansar, ajudando com lição de casa quando ela estava sobrecarregada com trabalho, aparecendo para jantares de família simples, onde eles comiam pizza e assistiam desenhos animados, porque aquilo era vida real e não performance de relacionamento perfeito. Ele estava construindo o relacionamento não apenas com Aisha, mas com Miguel e com a irmã dela, entendendo que amar Aisha significava amar todo o pacote, toda a família que vinha com ela. Maio foi quando Aisha finalmente admitiu para sua irmã que estava se apaixonando de verdade, que não era mais apenas dar uma chance ou ver o que acontecia, mas sentimentos reais e profundos que a assustavam porque significavam vulnerabilidade real. Sua irmã, sempre sábia, disse algo que ficou com ela: que amor que vale a pena sempre assusta, porque você só pode ser verdadeiramente ferida por alguém que você permitiu entrar profundamente, mas que a alternativa era viver eternamente protegida, mas sozinha. E aquilo não era viver, mas apenas sobreviver. Foi também em maio que Lorenzo conheceu o pai de Aisha, um encontro que ele estava absolutamente apavorado, porque sabia exatamente a história que aquele homem havia ouvido sobre ele,
Sabia que teria que encarar julgamento merecido de alguém que havia visto sua filha destroçada e reconstruída. O jantar foi tenso no começo, com o pai de Aisha fazendo perguntas diretas e às vezes duras sobre intenções e mudanças e o que exatamente fazia Lorenzo pensar que merecia segunda chance com sua filha. Lorenzo não tentou ser charmoso ou evasivo, apenas honesto e humilde, admitindo seus erros sem desculpas, explicando especificamente o que havia mudado e como ele estava trabalhando todo dia para ser digno da confiança que Aisha estava gradualmente depositando nele. No final da noite, o pai de Aisha não disse que aprovava ou que perdoava, mas disse algo que era quase melhor, que ele estava observando que ações ao longo de tempo significavam mais que palavras em uma noite, mas que até agora ele via esforço real e aquilo contava para alguma coisa. Disse que qualquer homem disposto a encarar a família da mulher que ele havia ferido e aceitar responsabilidade merecia pelo menos chance de provar transformação real. Junho trouxe o aniversário de Aisha e Lorenzo planejou algo que mostrava o quanto ele havia aprendido a conhecê-la de verdade. Não foi festa elaborada ou presente caro ou gesto grandioso público. Foi dia inteiro estruturado em torno de coisas que ela amava. Café da manhã tranquilo em casa com panquecas que ele havia aprendido a fazer do jeito que ela gostava, tarde no jardim botânico que ela sempre falava em visitar, mas nunca arranjava tempo. Jantar simples em restaurante pequeno, que servia a comida caseira que lembrava da infância dela. E no final da noite, uma pasta de couro contendo documentos que ele havia ajudado a preparar. A papelada de incorporação para a própria empresa de consultoria dela. Ele havia passado meses secretamente trabalhando com advogados para estabelecer toda a estrutura legal, havia criado o fundo inicial de investimento que daria a ela 6 meses de runway financeiro, sem pressão de lucratividade imediata. Havia até identificado 2 clientes potenciais que já haviam expressado interesse em seus serviços. Mas ele foi cuidadoso para deixar claro, aquilo não era ele tentando controlar ou dirigir o negócio dela. Era simplesmente remover barreiras práticas que estavam impedindo ela de perseguir sonho que ela merecia realizar. A empresa seria completamente dela. Ele não teria participação ou controle algum. Apenas estava oferecendo suporte do tipo que ele gostaria que alguém tivesse oferecido a ele quando estava começando. Aisha chorou quando viu aqueles documentos. Setembro trouxe a primeira discussão real deles. Não sobre passado ou padrões antigos, mas sobre futuro, sobre o que ambos queriam e se estavam alinhados em coisas importantes, como eventualmente morar juntos e casamento e mais filhos. Descobriram que estavam mais alinhados do que diferentes, ambos querendo construir família e vida juntos, mas também descobriram que tinham cronogramas ligeiramente diferentes em mente, com Lorenzo pronto para acelerar mais rápido do que Aisha se sentia confortável. Eles tiveram que negociar e comprometer e ouvir medos um do outro, eventualmente chegando em acordo que respeitava a necessidade dela de mais tempo, enquanto dava a ele segurança de que ela estava comprometida com o futuro juntos. Outubro foi mês em que Aisha oficialmente abriu sua própria empresa de consultoria, com pequeno evento de lançamento onde Lorenzo estava presente, mas deliberadamente em segundo plano, deixando aquilo ser momento dela sem ofuscá-la. Ela conseguiu seus 3 primeiros clientes na primeira semana, e a validação de que pessoas valorizavam sua expertise o suficiente para pagar por ela foi transformadora para sua autoconfiança. E Lorenzo celebrou cada vitória dela como se fosse própria, nunca ciumento ou ameaçado por sucesso dela, apenas orgulhoso e genuinamente feliz vendo ela prosperar. Novembro foi quando eles tiveram a conversa sobre eventualmente apresentá-lo como namorado sério dela, em eventos corporativos dela, navegando a complexidade de que ele era figura conhecida no mundo de negócios, e ela não queria que pessoas assumissem que sucesso dela era por causa de conexão com ele. Lorenzo entendeu completamente aquela preocupação e ofereceu ficar em segundo plano sempre que necessário, deixando ela controlar narrativa e ritmo de como integravam suas vidas profissionais e pessoais. E quando dezembro finalmente chegou, marcando 1 ano desde aquela noite transformadora de Natal, ambos podiam olhar para trás
e ver claramente o trabalho que haviam feito, as crises que haviam navegado, a confiança que haviam construído tijolo doloroso por tijolo, através de ações consistentes ao longo de meses. Eles não eram os mesmos que haviam sido 1 ano atrás. Haviam crescido tanto individualmente quanto juntos, e estavam finalmente prontos para começar a considerar próximos passos que 1 ano antes teriam sido completamente impossíveis de imaginar. A segunda festa de Natal da empresa de Lorenzo chegou com uma carga emocional completamente diferente da primeira. E quando Aisha atravessou aquelas mesmas portas do salão luxuoso, exatamente 1 ano depois daquela noite que havia mudado tudo, ela não estava sozinha ou nervosa, ou usando seu vestido vermelho como armadura defensiva. Ela estava acompanhada de Lorenzo, que havia insistido que queria chegar com ela ao invés de já estar lá esperando. Miguel ao lado deles, quase irreconhecível, comparado ao menino de 6 anos do ano anterior, agora com 7 anos e alguns centímetros mais alto, usando o terno que Lorenzo havia comprado especialmente para a ocasião e que fazia o menino se sentir importante e crescido. O salão estava ainda mais deslumbrante que no ano anterior, com decorações que pareciam ter saído de um conto de fadas, luzes douradas refletindo em cada superfície de cristal e mármore, neve artificial caindo suavemente do teto altíssimo, criando atmosfera mágica que fazia até os executivos mais cínicos sorrirem como crianças. Mas a diferença mais marcante não estava na decoração, mas nas pessoas que preenchiam aquele espaço, especificamente nos funcionários da empresa de Lorenzo, que agora se moviam com uma leveza e alegria que não existia no ano anterior, quando a festa havia sido elegante, mas estéril, linda, mas vazia de calor humano real. Aisha podia ver as mudanças que Lorenzo havia implementado refletidas nos rostos das pessoas ao redor. Podia ouvir nas conversas fragmentos de gratidão por políticas de horário flexível que permitiam pais estarem presentes para seus filhos, por licenças médicas expandidas que haviam permitido pessoas cuidarem de familiares doentes sem medo de perder emprego, por cultura de trabalho que finalmente tratava funcionários como seres humanos, com vidas complexas, ao invés de apenas recursos a serem otimizados. E ela sentiu orgulho profundo e complicado, porque embora Lorenzo merecesse crédito por implementar aquelas mudanças, ela sabia que eram filhas diretas da dor que ela havia sofrido, que sua experiência terrível havia de alguma forma se transformado em algo que estava melhorando vidas de centenas de pessoas. Lorenzo a apresentou orgulhosamente para investidores e parceiros de negócio, não como acompanhante decorativa, mas como empresária bem-sucedida por direito próprio, falando sobre a empresa de consultoria dela, com detalhes específicos que mostravam que ele realmente prestava atenção ao trabalho dela, direcionando potenciais clientes em direção dela de formas que eram úteis, sem serem condescendentes. E Aisha navegou aquele espaço com confiança que ela havia construído através de ano inteiro, provando seu valor, sabendo que qualquer pessoa que quisesse trabalhar com ela seria porque valorizava sua expertise, e não porque ela estava romanticamente envolvida com um CEO poderoso. Miguel estava tendo o tempo de sua vida, tendo encontrado 2 outras crianças na festa e imediatamente formado aliança, para explorar todas as mesas de comida e descobrir qual delas tinha os melhores doces. E tanto Aisha quanto Lorenzo riam vendo o menino tão completamente à vontade naquele ambiente, que no ano anterior havia sido novo e intimidante para ele. O menino havia crescido tanto naquele ano, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, florescendo com a estabilidade e amor que recebia de sua família expandida, que agora incluía Lorenzo de forma permanente e natural. A irmã de Aisha chegou pouco depois, linda e saudável e radiante de formas que ainda pareciam milagrosas, e a forma como Lorenzo imediatamente a incluiu nas conversas, apresentando-a para pessoas importantes e tratando-a como família real, ao invés de apenas parente periférica de sua namorada. Era mais uma das 1000 pequenas formas que ele demonstrava ter aprendido que amar Aisha significava amar todos que vinham com ela. A irmã puxou Aisha para canto tranquilo, em algum momento da noite, e disse que estava orgulhosa dela, que ver Aisha feliz e próspera depois de tudo que haviam passado juntas era o melhor presente que ela poderia receber.
que escolher dar aquela chance a Lorenzo havia sido ato de coragem que estava claramente valendo a pena. Houve momento durante a noite quando velha colega de Aisha da época em que ela trabalhava ali a reconheceu e veio falar, e a conversa foi estranha e carregada de subtexto que ambas entendiam, mas não nomeavam diretamente. A colega perguntou como Aisha estava, claramente tendo ouvido versões distorcidas da história através de fofoca corporativa. E Aisha respondeu honestamente que estava bem, que havia construído própria empresa e estava feliz, e que sim, ela e Lorenzo estavam juntos. E não era situação estranha ou desconfortável, mas resultado de muito trabalho e crescimento de ambos os lados. A colega parecia não saber se devia julgar ou aplaudir, mas eventualmente optou por algo no meio, desejando felicidades, mas com tom que sugeria ceticismo sobre se relacionamento poderia realmente funcionar, dadas as circunstâncias de como havia começado. E Aisha entendeu aquela reação porque ela própria teria sido cética 1 ano atrás, mas também sabia que não devia explicações detalhadas sobre sua vida pessoal. Para pessoas que não haviam estado lá durante momentos difíceis, então apenas sorriu e mudou de assunto graciosamente. Lorenzo a encontrou logo depois daquela conversa, como se algum instinto o guiasse para onde ela estava, e ele percebeu imediatamente pela expressão dela que algo havia acontecido. Ela contou sobre o encontro com a colega, sobre o julgamento implícito, sobre como ainda havia pessoas que nunca entenderiam como eles chegaram onde estavam. Lorenzo segurou as mãos dela e disse algo que ela precisava ouvir, que não importava o que outras pessoas pensavam ou entendiam, que a única opinião que importava sobre o relacionamento deles eram as opiniões das pessoas dentro dele, e que ele sabia sem sombra de dúvida que haviam construído algo real e sólido, através de trabalho honesto e doloroso. A noite progrediu com dança e comida e conversas, e em algum momento, Lorenzo e Aisha se encontraram na mesma varanda onde haviam tido aquela conversa transformadora 1 ano atrás, olhando para a cidade iluminada e processando o quanto havia mudado. Lorenzo a abraçou por trás, descansando o queixo no ombro dela, e eles ficaram assim por longos minutos, apenas apreciando presença um do outro, confortáveis no silêncio que vem apenas com intimidade construída através de tempo e confiança. Foi ali, naquele momento tranquilo, longe do barulho da festa, que Lorenzo disse que tinha algo importante para perguntar, mas queria fazer do jeito certo, que queria incluir Miguel porque o menino era parte essencial de qualquer futuro que construíssem juntos, que esperava que ela fosse paciente com ele apenas mais um pouco porque estava planejando algo especial. Aisha virou nos braços dele, olhando em seus olhos e vendo o nervosismo que era adorável em homem normalmente tão confiante, e ela soube exatamente o que ele estava sugerindo, o que ele estava planejando. E seu coração acelerou com mistura de empolgação e medo e esperança. Ela não disse nada, apenas sorriu e beijou-o suavemente. Permissão silenciosa para ele fazer sua pergunta quando estivesse pronto. Garantia de que ela estava aberta para qualquer futuro que pudessem construir juntos. E quando voltaram para a festa, Miguel correu até eles carregando o desenho que havia feito na sala de atividades para crianças. Um desenho de 3 pessoas sob árvore de Natal gigante, e ele apresentou orgulhosamente, dizendo que era a família dele, tia Aisha e tio Lorenzo, e ele no meio, e nenhum dos adultos teve coragem de corrigir aquela definição de família, porque ela era verdadeira de todas as formas que importavam. A festa eventualmente terminou, com convidados partindo gradualmente, até restar apenas equipe de limpeza e algumas pessoas da liderança de Lorenzo que ainda estavam finalizando conversas de negócio. Miguel havia adormecido em sofá confortável na sala VIP, exausto de toda a empolgação do dia, coberto com paletó de Lorenzo que servia como cobertor improvisado, e Aisha e Lorenzo se sentaram perto dele apenas observando o menino dormir e conversando em tons baixos sobre tudo e nada. Foi naquela quietude no final da noite, com festa oficialmente acabada e pressões sociais dissipadas, que Lorenzo finalmente revelou seus planos para o que havia mencionado mais cedo na varanda. Ele disse
que havia passado semanas planejando o pedido de casamento perfeito, algo elaborado e público e memorável, mas que havia percebido que aquilo seria sobre performance ao invés de verdade. Seria sobre impressionar ao invés de honrar o que eles realmente haviam construído juntos. Então, ao invés disso, ele queria fazer algo diferente, algo que incluísse Miguel de forma significativa, algo privado e íntimo que refletisse quem eles realmente eram como casal. Ele disse que estava pensando em levá-los para fim de semana em lugar tranquilo fora da cidade. Apenas os três, onde poderiam relaxar e estar presentes sem distrações de trabalho ou vida urbana agitada. E que durante aquele fim de semana, em momento que parecesse certo e natural, ele faria sua pergunta com Miguel ali para testemunhar e participar, porque qualquer proposta para ela precisava incluir o menino que seria filho dele, em todos os sentidos que importavam. Ele perguntou se aquilo parecia bom para ela, se era algo que ela estaria confortável com, ou se ela preferia algo diferente. Aisha sentiu lágrimas queimar em seus olhos porque aquilo era tão perfeitamente Lorenzo como ele havia se tornado, considerado e inclusivo e focado no que realmente importava ao invés de performar para a audiência. Ela disse que aquilo soava perfeito, que mal podia esperar, mas que também não havia pressa porque ela já sabia sua resposta. Já havia tomado decisão em seu coração sobre o futuro deles. Então, qualquer timeline que funcionasse para ele, funcionaria para ela também. Lorenzo sorriu aliviado e beijou-a suavemente, e eles ficaram ali sentados no silêncio confortável da festa encerrada, observando Miguel dormir e ocasionalmente conversando sobre detalhes práticos de futuro que agora podiam planejar abertamente, sobre onde morariam juntos, sobre como integrariam suas vidas de formas que respeitassem a independência dela enquanto construíam família unida, sobre como navegar complexidades de coparentalidade com a irmã de Aisha, que sempre seria mãe biológica de Miguel, mas que todos concordavam que ele se beneficiaria de ter múltiplos adultos amorosos em sua vida. Quando finalmente levantaram para ir embora, carregando Miguel sonolento até o carro, Aisha olhou para trás uma última vez para aquele salão onde tudo havia mudado 1 ano atrás e sentiu gratidão profunda por ter escolhido coragem ao invés de medo naquela noite, por ter arriscado dar chance a homem que havia provado através de 12 meses de ações consistentes que mudança real era possível, que pessoas podiam crescer de seus piores momentos e se tornar versões melhores de si mesmas quando estavam dispostas a fazer trabalho difícil que crescimento real requer. 2 meses depois daquela segunda festa de Natal transformadora, em um fim de semana ensolarado de fevereiro, Lorenzo levou Aisha e Miguel para uma casa aconchegante no interior, cercada de árvores e jardins floridos, longe do barulho e das pressões de São Paulo. Era um lugar simples, mas lindo, com varanda ampla que dava para montanhas verdes ao longe, e havia algo profundamente pacífico naquele espaço que permitia que todos os três simplesmente respirassem e estivessem presentes sem distrações ou obrigações. Miguel passou a manhã do sábado explorando o jardim com entusiasmo inesgotável de criança de 7 anos, descobrindo borboletas e flores selvagens e um riacho pequeno, onde ele insistiu que havia visto peixe, mesmo que provavelmente fosse apenas sombra de folha. Lorenzo e Aisha o acompanharam, rindo de sua imaginação fértil, tirando fotos que capturariam aqueles momentos simples mais preciosos, e havia algo tão naturalmente familiar naquilo tudo, como se eles sempre tivessem sido aquela unidade, como se aquele fosse exatamente como suas vidas deveriam ser. À tarde, depois de almoço tranquilo na varanda onde comeram comida caseira que Lorenzo havia insistido em preparar, mesmo queimando levemente as bordas de tudo, eles se sentaram juntos sob uma árvore grande no jardim, com Miguel desenhando no caderno que havia trazido, e os adultos apenas conversando sobre tudo e nada. Foi ali, naquele momento perfeitamente imperfeito, que Lorenzo disse que tinha algo importante para perguntar e que precisava que Miguel prestasse muita atenção porque era sobre todos os três. Miguel largou suas canetinhas imediatamente, sempre adorando quando adultos o incluíam em conversas importantes. E Lorenzo
pegou as mãos de Aisha enquanto se virava para encará-la completamente. Ele começou dizendo que os últimos 15 meses haviam sido os mais transformadores de sua vida, que ela havia lhe ensinado o que realmente importava, que ele havia se tornado o homem melhor através do amor dela e do exemplo dela de força através de adversidade. Disse que Miguel havia lhe ensinado que família não é sobre sangue, mas sobre escolha e presença e amor consistente, e que ele queria passar o resto de sua vida sendo parte daquela família se eles o aceitassem. E então, com Miguel segurando pequena caixa de veludo que ele apresentou solenemente como se estivesse participando de cerimônia sagrada, Lorenzo perguntou se Aisha o honraria se tornando sua esposa, se ela construiria futuro com ele, se ela aceitaria passar suas vidas juntos, não porque o relacionamento deles era perfeito, mas porque ambos estavam comprometidos a trabalhar através de imperfeições juntos. Disse que não podia prometer que nunca cometeria erros, mas que podia prometer que acordaria todo dia escolhendo ela, escolhendo crescer, escolhendo ser digno da confiança que ela havia depositado nele, tijolo doloroso por tijolo, através daqueles meses de reconstrução. Aisha olhou para aquele homem que havia sido seu maior erro e sua maior dor, mas que havia se tornado sua maior história de redenção, olhou para Miguel que segurava aquela caixa com seriedade adorável, olhou para o futuro que eles poderiam construir juntos e decidiu que sim, ela queria aquilo. Queria aquela família imperfeita, mas real. Queria aquele amor que havia sido conquistado através de trabalho árduo, ao invés de dado facilmente. Então, ela disse sim, através de lágrimas de alegria. Sim ao homem que havia provado através de 15 meses de ações consistentes que mudança real era possível. Sim ao futuro que brilhava à frente deles, cheio de possibilidades. O anel deslizou em seu dedo perfeitamente. E quando Lorenzo se levantou para beijá-la, Miguel pulou entre eles, exigindo seu próprio abraço de grupo familiar. E os três se abraçaram ali mesmo sob aquela árvore, enquanto pássaros cantavam e vento suave agitava as folhas, criando trilha sonora perfeita para aquele momento que seria lembrado por todos os três, pelo resto de suas vidas, como o dia em que oficialmente se tornaram família. Os meses que se seguiram trouxeram um casamento simples, mas lindo, em jardim cheio de flores em maio, com Miguel como pajem mais empolgado que qualquer cerimônia já havia visto, usando terno miniatura que combinava perfeitamente com o de Lorenzo e carregando alianças como se fossem tesouro nacional mais precioso. A irmã de Aisha estava lá como madrinha, radiante e saudável, chorando lágrimas de alegria ao ver sua irmã mais nova finalmente encontrar a felicidade que merecia depois de tanto sofrimento. E havia amigos e colegas de ambos os lados, testemunhando não apenas união de duas pessoas, mas celebração de comunidade que os havia apoiado através de suas jornadas individuais e coletivas. Aisha caminhou até o altar sozinha, porque não precisava de ninguém para entregá-la. Ela estava escolhendo Lorenzo com seus próprios pés e sua própria vontade. Mulher completa unindo-se a homem que finalmente havia aprendido que força real vem de vulnerabilidade e não de controle. E quando eles trocaram votos que haviam escrito pessoalmente, cheios de referências à sua jornada específica e promessas concretas baseadas em lições que haviam aprendido através de desafios reais. Não havia um olho seco na cerimônia, porque todos ali entendiam o quão improvável e ao mesmo tempo inevitável aquele momento era. Houve lua de mel tranquila em lugar à beira-mar, onde puderam finalmente relaxar completamente. Apenas 2 pessoas que haviam lutado tão duro para chegar ali. Houve mudança para a casa maior, que poderia acomodar todos confortavelmente, com um quarto especial para Miguel decorado exatamente como ele queria, com espaço para a irmã de Aisha sempre ter lugar na mesa, porque ela seria eternamente parte daquela família. E houve, eventualmente, anúncio de gravidez que encheu todos de alegria indescritível, especialmente Miguel, que declarou que ia ser melhor irmão mais velho do mundo inteiro. Mas além de sua própria história de amor e família, Aisha e Lorenzo criaram um legado maior juntos. A empresa de consultoria dela cresceu exponencialmente, ajudando centenas de mulheres, especialmente mulheres negras, a navegar em ambientes corporativos difíceis, a exigirem respeito que mereciam,
a construírem carreiras bem-sucedidas sem sacrificar sua humanidade ou identidade. A empresa dele se transformou em modelo reconhecido internacionalmente de liderança humanizada, provando que era possível ser lucrativo e bem-sucedido enquanto tratava funcionários com dignidade real e compaixão. E juntos, eles criaram um programa de mentoria que conectava jovens profissionais de grupos subrepresentados com líderes que realmente se importavam. Estabeleceram um fundo de bolsas para mães solteiras que precisavam de apoio financeiro para completar a educação. Tornaram-se vozes ativas em conversas sobre reforma de cultura corporativa tóxica, porque ambos entendiam visceralmente o quanto sistemas podem machucar pessoas quando são projetados sem humanidade em mente, e ambos estavam comprometidos a usar suas plataformas e recursos para criar mudança sistêmica que beneficiaria gerações futuras. Cada Natal subsequente, eles voltavam àquele salão onde tudo havia mudado, não porque precisavam, mas porque queriam manter viva a memória de onde haviam começado, de quão longe haviam chegado, de quanto era possível quando você escolhia coragem ao invés de medo. Aisha sempre usava vermelho, não mais como armadura, mas como celebração, como lembrete visual para si mesma de que ela havia sobrevivido ao pior e construído algo incrivelmente lindo das ruínas. E quando sua filha nasceu em outubro seguinte, pequena e perfeita com olhos de Lorenzo e sorriso de Aisha, Miguel segurou a irmãzinha com cuidado reverente e declarou que ia protegê-la para sempre, e Aisha e Lorenzo se olharam sobre as cabeças de seus filhos e souberam sem palavras que haviam feito algo certo, algo real, algo que duraria não porque era fácil, mas porque ambos estavam dispostos a fazer trabalho que amor verdadeiro requer. E agora, para você que assistiu até aqui, que acompanhou cada segundo desta jornada de Aisha, desde aquela noite de Natal transformadora, até este final que aquece o coração. Eu quero que você saiba algo profundamente importante. Você também tem dentro de você a força para reconstruir sua vida, não importa o que ou quem tenha tentado destruí-la. A história de Aisha nos ensina que ser despedaçada não é o fim, é apenas o começo de reconstrução que pode nos tornar mais fortes nos lugares exatos onde rachamos. Você merece amor que te valorize, que te veja completamente, que te celebre em toda a sua complexidade e humanidade. Você merece parceiros que façam o trabalho difícil de crescimento real, ao invés de apenas prometer mudança. Você merece relacionamentos construídos sobre fundação de respeito mútuo e comunicação honesta, e esforço consistente ao longo de tempo. Mas aqui está a verdade que Aisha aprendeu e que eu quero que você leve consigo. Perdão não significa esquecer, e dar segunda chance não significa dar acesso ilimitado ao seu coração. Segundas chances precisam ser conquistadas através de ações repetidas e consistentes, não através de palavras bonitas ou gestos grandiosos ocasionais. Você tem permissão para ir devagar, para proteger seu coração enquanto explora a possibilidade, para estabelecer limites claros e terminá-las imediatamente se esses limites forem desrespeitados. A jornada de Aisha levou 15 meses de construção cuidadosa antes que ela estivesse pronta para compromisso permanente. E não havia nada de errado com aquele ritmo. Seu próprio ritmo pode ser mais rápido ou mais lento, e ambos são válidos. O que importa é que você nunca se apresse através de processo de cura, apenas porque alguém está impaciente, que você honre suas próprias necessidades e cronogramas, que você escolha parceiros que respeitam aqueles limites ao invés de pressioná-la a ultrapassá-los. Agora me conta aqui nos comentários, você acredita que pessoas podem realmente mudar? Você já precisou reconstruir sua vida depois de ser despedaçada? Quanto tempo você acha que é necessário para verdadeiramente perdoar alguém que te feriu profundamente? Compartilhe a sua história, porque suas palavras podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixa aquele like agora mesmo. Esse simples gesto ajuda mais pessoas a encontrarem esta história e talvez encontrarem a esperança que precisam em seus próprios momentos difíceis. Se inscreve no canal
para mais histórias que celebram força feminina, que honram jornadas de reconstrução, que provam que finais felizes são possíveis mesmo quando começam com dor indescritível. E ativa o sininho para ser notificada toda vez que eu postar nova história, porque toda semana eu trago narrativas que vão te lembrar de sua própria força incrível. Compartilha este vídeo com aquela amiga que está passando por separação difícil, com aquela colega que está se questionando se merece amor melhor, com qualquer mulher em sua vida que precisa ser lembrada de que ela é mais forte do que seus piores momentos, que ela merece felicidade real e verdadeira, que recomeços são possíveis em qualquer idade e em qualquer circunstância. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Deixa sua cidade e país, porque eu amo saber onde essas histórias estão chegando e como estão impactando mulheres em todo o mundo. Vamos criar uma comunidade global de mulheres que se apoiam, que celebram umas às outras, que lembram umas às outras de nossa força coletiva. Qual foi a parte da história que mais te emocionou? Foi quando Aisha decidiu dar aquela primeira chance no café. Foi quando Lorenzo implementou mudanças reais em sua empresa? Foi quando Miguel os incluiu em seu desenho como família? Foi o pedido de casamento simples, mas perfeito? Conta para mim, porque eu leio cada comentário e amo conhecer o que ressoa com vocês. Lembrar-se sempre, você não está sozinha em suas lutas. Você é mais forte do que imagina. Você merece amor que te honre completamente, e os melhores capítulos de sua vida ainda estão sendo escritos. Sua história de reconstrução pode começar hoje, neste exato momento, com uma única decisão de escolher esperança ao invés de resignação. Até a próxima história, e nunca, nunca se esqueça. Você é absolutamente extraordinária exatamente como é, e você merece todo o amor e felicidade que este mundo pode oferecer.